Olá, alunos da segunda série. Nós vamos hoje fechar o bloco de conteúdos de análise combinatória, falando de esse assunto que, junto com arranjo, que foi o conteúdo anterior, no caso aqui é combinação simples, formam os dois conteúdos ainda, digamos assim, mais importantes, né? Não que os outros não sejam, todos são. Mas esses são os mais importantes, os mais lembrados, os mais aplicados. Então vamos ficar atento porque arranjo simples e combinação simples é um pequeno detalhe que torna eles diferentes. E é esse detalhe que você tem que aprender e prestar atenção quando for resolver um problema. E saber, esse problema é combinação ou esse problema é arranjo simples? Para saber essa diferença, eu já iniciei com essa definição, que ela é muito importante. Essa você não pode esquecer. O que é uma combinação simples? Combinação simples é o tipo de agrupamento sem repetição, em que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos elementos componentes. O que quer dizer? Combinação simples é, claro, quando eu estou falando de análise combinatória, eu sempre estou fazendo combinação, eu sempre estou fazendo agrupamentos, né? Eu estou formando grupos de elementos, eu tenho uma quantidade de elementos, eu vou pegar, vou formar grupos. É contagem, né? Análise combinatória é contagem. Aí o caso da combinação simples é um agrupamento sem repetição, não pode haver repetição de elementos, mas só que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza. Quer dizer que a ordem dos elementos não importa. Não importa se é João e Maria ou Maria e João. Tudo é um grupo só, é um conjunto só. A ordem dos elementos aqui não importa. É a única diferença entre combinação e arranjo. No arranjo, a ordem dos elementos importa. Quando você lê um problema, você vai sempre pensar: se eu trocar os elementos, eu estou formando uma outra comissão, eu estou formando um outro agrupamento? Ou se eu trocar a ordem, não importa, eu estou falando do mesmo grupo? Então é pelo problema, é pelo enunciado do problema que a gente percebe isso. Se a ordem dos elementos importa, é arranjo. Mas se a ordem dos elementos não importa, é combinação. Por isso que tem que ficar atento a esse detalhe. Vamos ver quando um problema, a ordem dos elementos não importa. Um tipo de problema a gente vê que esse problema é um problema de combinação simples. No caso aqui diz quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos. Você tem 5 alunos, vai escolher 2 para formar uma comissão. Para representar a classe, enfim, não importa. Vamos chamar esses alunos de aluno A, B, C, D ou E. Podia ser Pedro, Maria, João, José, Antônio, enfim. Mas vamos chamar só de aluno A, aluno B, C, D e E. Eu quero formar uma comissão de 2 pessoas, né? A primeira pessoa, eu posso escolher quem para ser a primeira pessoa? Eu só posso escolher um desses aqui, né? Eu só posso escolher o aluno A, o aluno B, o C, o D e o E. Não pode ser outro aluno a não ser esses. Para a segunda pessoa, são 2 pessoas, né, que vai ser escolhido, 2 alunos. A segunda pessoa, se eu escolher o aluno A, logicamente, o outro tem que ser o aluno B, ou o aluno C, ou o aluno D, ou ainda o aluno E. Óbvio. Aí eu vou ter esse aqui, ó. A comissão que eu posso formar. A comissão que eu posso formar. Aí você vai dizer, pode ser o aluno A e o aluno B, o aluno A e o aluno C, o aluno A com C, né? O aluno A, isso aqui. O aluno A com o aluno D, o aluno A com o aluno A com o aluno E. Pronto, posso formar esses aí. Agora, se o primeiro aluno for B, o segundo aluno, será se pode ser A? Agora é que está o detalhe, ó. Porque eu já tenho essa comissão aqui, ó, do aluno A e o aluno B.
Será se eu dizendo assim, eu vou escolher o aluno A e o aluno B. Aí depois eu digo, não, eu vou escolher o aluno B e o aluno A. Eu estou falando de uma outra comissão ou estou falando da mesma? Aí você pensa um pouquinho. Se eu escolher... Vamos dar um nome para você entender melhor. Eu escolhi o aluno Pedro e a aluna Luana. Pedro e Luana. Eu escolhi eles para formar essa comissão. Pedro e Luana. Se eu disser, não, eu escolhi Luana e Pedro. Eu estou falando de outra comissão ou é da mesma comissão? É só pensar um pouquinho. Pedro e Luana, Luana e Pedro. Não importa a ordem dos elementos. Pedro, Luana, Luana e Pedro. Não importa a ordem, é a mesma comissão. São as mesmas pessoas, então é a mesma comissão. A ordem dos elementos não importa. Então, se eu escolher o aluno B e o aluno A e o aluno B é a mesma coisa. Então, eu não posso aqui, nesse caso, dizer aluno B e aluno A. Não precisa. Se eu escolher o B, logicamente, eu tenho que escolher o B com o C, o B com o D e o B com o E. Aí vou formar eu tenho essas possibilidades. BC, aluno B e aluno C, aluno B e aluno D, aluno B, já foi aqui, aluno B e aluno E. Agora, se o primeiro aluno for o C, aí você vai ver. Como a ordem importa, não pode C com A, porque já tem A com C. Não pode C com B, porque já tem B com C. Então tem que ser C com o aluno D, C com o aluno E. Não é isso? Então vai ser C, D ou então CE. Agora, se o primeiro aluno for D, aí o outro tem que ser, logicamente, o E. Não pode ser DA, não pode ser DB, porque já tem, né? Só estou trocando a ordem. Tem que ser o aluno D com o aluno E. É o aluno D com o aluno E. Aí vai ser DE. Começando com E, não pode escolher nenhum dos outros, né? Porque o E com o A já tem, o E com o B, o E com o C e o E com o D já tem, né? Então, esse aluno E, não pode começar com E, porque já a ordem dos elementos aí não importa. Então, eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comissões. Se a ordem importasse, eu formaria muito mais comissão, mas a ordem não importa. Não importa se é Pedro e Luana ou Luana e Pedro. A ordem dos elementos não interfere aí no tipo de comissão que eu estou formando. Então, aqui eu formei 10 comissões. Então, você viu aí, né? A ordem dos elementos, quando o problema é de combinação simples, a ordem dos elementos não importa. Eu estou sempre formando o mesmo tipo de agrupamento. Não importa se eu vou, se a ordem é 1, 2 ou 2 e 1, não importa, a ordem não importa. Pronto, então a gente já viu quando é que um problema é de combinação simples. Quando é que esse problema poderia ser de arranjo, em vez de combinação? Se nessa questão tivesse assim, um vai ser o presidente, outro o vice. Aí nesse caso não era mais combinação. Porque se Pedro é presidente e Luana é vice, é um tipo de agrupamento. Agora, se eu inverter a ordem de que Luana é presidente e Pedro é o vice, aí já é outro tipo de agrupamento, não é mais o mesmo. Mas nesse caso aqui eu estou formando a comissão, então a ordem não importa. Beleza? Ficou claro? Isso é combinação simples. A diferença de combinação para arranjo está na ordem dos elementos. Então, sempre que ler um problema, tente lembrar disso. E pensar, a ordem dos elementos importa? Então, você forma um agrupamento possível e vê, se eu trocar a ordem, vai mudar alguma coisa? Aí você percebe, não mudou nada, então é combinação. Se mudou, então é arranjo. Beleza? Então, vamos definir a forma de calcular a combinação e vamos aplicar em alguns probleminhas. Retomando aqui, a gente tem aqui a definição de combinação simples. Combinação simples de n elementos distintos tomados P a P, com n maior ou igual a P, são todos os subconjuntos de P elementos que se pode formar a partir de um conjunto de n elementos dados. O que ele está dizendo? Combinação simples de n elementos é a quantidade total de elementos que eu tenho naquele determinado problema. E
A combinação são todos os subconjuntos de uma quantidade de P elementos que eu posso formar a partir dos N elementos que foram dados. Então, P são cada um dos subconjuntos que eu formo a partir da quantidade N, que é a quantidade total de elementos daquele conjunto. Então, para calcular, se faz assim, se lê combinação de N PAP, combinação de N PAP é igual a fatorial de N dividido pelo fatorial de P vezes N menos P fatorial. Você viu que a diferença do arranjo é que no arranjo não tem esse fatorial de P, né? Só é fatorial de N, só fatorial de N menos P. E aqui na combinação, divide também pelo fatorial de P. Como assim? Assim, ó. Vamos calcular a combinação de 6, 3A3. Como é que calcula a combinação de 6, 3A3 pela fórmula? Você faz o fatorial de 6, divide pelo fatorial de 3, vezes o fatorial de 6 menos 3. Fatorial, tá do jeito que tá lá, ó. O N é 6 e o P é 3. Então, fatorial de 6, porque o N corresponde à quantidade total de elementos. E 3 e o P são os subconjuntos. Eu vou aqui formar o quê? Grupos de 3 em 3, a partir dos 6 que foram dados. Aí eu vou ter quanto aqui? Fatorial de 6 ou fatorial de 3 vezes o fatorial de 6 menos 3. Primeiro eu vou fazer a subtração. A primeira coisa que se faz é essa subtração. Aí vai ficar 3 fatorial, 6 menos 3 vai dar 3 fatorial. Logo aqui, ó. Logo aqui, eu vou fazer o fatorial de 6 até chegar nesse 3 fatorial, para cancelar com esse. E desenvolvo o outro. Assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí tem o 3 fatorial. O que é que eu vou fazer? Cancela isso com esse, que era esse aqui, ó. Aí como vai sobrar esse 3 fatorial, você tem que desenvolver ele, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Viram? O que é que eu faço agora? Agora você pode multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 e embaixo 3 vezes 2 vezes 1. E depois dividir se der. Se você quiser simplificar logo aqui, ó, por quê? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E aqui não temos 6. Eu posso cancelar esse 6 com esse 3 vezes 2, ó. Porque 3 vezes 2 é 6. 6 dividido para 6 dá 1. Cancelou, pronto. E esse 1 aqui não altera nada, né? Então sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Se você quiser multiplicar tudo, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vai ficar 120. E embaixo, 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Vai ficar assim, ó. 120 dividido para 6, 20. Mesma coisa, né? Se acha difícil esse negócio de cancelar, né? De simplificar logo, pode fazer assim, ó. Não tem problema não. Faça da maneira que achar mais fácil. Vamos aplicar nessa para a gente tirar essa dúvida. Combinação de 4, 1 a 1. Combinação de 4, 1 a 1. Nem jogo de futebol, né? 1 a 1, 2 a 2. Pois é. Vai ficar o quê? 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. Primeiro faz a subtração, então repete 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 menos 1, 3, né? 3 fatorial. Agora, eu já sei que esse 4, esse 3 é maior, né? Então você faz o fatorial de 4 até chegar no 3. Você olha qual é o maior que tem embaixo, fatorial maior. Você desenvolve o de cima até o maior de baixo, até o fatorial do maior que está embaixo. Então vai ficar só 4 vezes 3 fatorial. Porque eu vou cancelar com esse, ó. Então você tira o fatorial de 1. Quanto é o fatorial de 1? Aí você pensa, o fatorial de 1 é 1. Repete 3 fatorial e cancela. Aí você pergunta, por que eu não coloquei mais esse fatorial aqui no 1? Porque eu já resolvi, ó. Fatorial de 1 é igual a 1. Então não põe mais, porque você já resolveu.
Cancelou com esse, né? Aí sobrou só 4 dividido para 1. Quanto é 4 dividido para 1? É isso mesmo, é 4. Pronto, tá aí resolvido. Bonitinho. Agora vamos aplicar nesse exemplo 2. Vamos saber por que ele é um problema de combinação simples. Vamos lá. Quantas comissões constituídas de 3 pessoas podem ser formadas com 5 pessoas? É arranjo simples ou é combinação simples? É só pensar, ó. Imagine que eu tenho 5 pessoas. Aí eu vou pegar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Vamos dar nome, né? Eu vou pegar o Pedro, João e Maria. Pedro, João e Maria. É uma combinação, é um grupo possível, né? Entre os 5 que foram dados 5 pessoas. Eu peguei só Pedro, João e Maria. 3 pessoas. Pedro, João e Maria. Eu estou formando uma comissão com eles 3. É um exemplo possível. Se eu trocar a ordem, Pedro, João e Maria. Se eu disser Maria, João e Pedro, é outra comissão ou é a mesma? Aí você pensa, é a mesma. Não importa se é Pedro, João, Maria, Maria, João, Pedro, João, Pedro, Maria. A ordem não importa. Se a ordem não importa, então o problema só pode ser combinação simples. A gente explica isso quando vai responder, ó. Se tivermos a comissão formada pelas pessoas A, B e C, né? Vamos supor, tem 3 pessoas que eu formei essa comissão, A, B e C. A ordem dos elementos não importa. Por que eu escrevi isso? Só para você ficar sabendo por que o problema é de combinação. Por quê? Porque a ordem dos elementos não importa. Não importa se é a pessoa A, B, C, ou a pessoa C, B, A, ou B, A, C. A ordem não importa. É a mesma comissão, não importa se você trocar a ordem dos elementos. Logo, é um problema de combinação. Que combinação é esta? Vamos fazer aí. Que combinação é esta? Vamos responder bem aqui. Agora sim, que combinação é essa? É uma combinação, aí eu tenho 5 pessoas, então é a minha quantidade total, o N, né? O N lá da fórmula. É uma combinação de 5 pessoas, eu vou tomar 3 a 3. Combinação de 5, 3 a 3. Pronto, agora é só resolver. Como é que resolve isso? Faz o fatorial de 5, que é o maior, sobre o fatorial de 3, vezes 5 menos 3 fatorial. Pronto. Agora faz a subtração, nós temos fatorial de 5 sobre fatorial de 3, 5 menos 3, 2. Eu vou fazer o fatorial de 5 até qual? Até o 3 ou até o 2? Aí você pensa, 3 é maior, então é mais conveniente fazer até o fatorial de 3. Então você vem e faz 5 vezes 4 vezes 3. Aí tem esse 3 aqui, você cancela com esse. Sobrou o 2 fatorial. Então, resolve. Quanto é fatorial de 2? É 2 vezes 1. Beleza? Pronto. Aqui você pode simplificar. O 4 dividido para 2, se quiser. 4 dividido para 2 é 2. Mas se você acha difícil, você faz também. Ó. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 dividido para 2, 10. 10 comissões. Não vou colocar aquela respostazinha porque o espaço aqui não dá, mas a resposta é: pode-se formar 10 comissões de 3 pessoas. A respostazinha que deveria ser colocada aqui, mas não está dando o espaço. Então você já sabe que é 10 comissões. Agora, o exemplo 3, vamos pensar nele também. Diz o seguinte: uma sala de aula tem 18 meninas
e 14 meninos. 18 meninas e 14 meninos. Entenderam? Pronto. De quantas maneiras o professor pode formar grupos de 5 alunos, sendo 3 meninos e 2 meninas? Vai formar grupo de 5, mas tem que ser, exatamente 3 meninos e 2 meninas. Aí você pensa, a ordem dos elementos importa? Imagina que eu tenho vou escolher 3 meninos, Pedro, João e Francisco. Se eu trocar a ordem, Francisco, Pedro e João, é outro grupo ou é o mesmo grupo? Aí você pensa, é o mesmo grupo. Estou formando grupo. Pego 3 meninos, Pedro, João e Francisco. Não importa a ordem que eu pegar, vai ser o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, então é o mesmo grupo. A ordem dos elementos aí não importa. Se for Maria e Ana, a ordem vai interferir em alguma coisa? Maria e Ana, ou Ana e Maria? Não importa a ordem. Então o problema é a combinação simples. Só que tem duas combinações aí, É uma combinação de 3 meninos pegando dos 14 que eu tenho e 2 meninas pegando das 18 que eu tenho disponível. Então é duas combinações. Aí você vai fazer o quê, Vamos fazer a dos meninos, né? Combinação. Quantos meninos? 14. E eu vou pegar 3 a 3. 14, 3 a 3. 3 meninos e aí você fica atento a esse E. Quando eu estou fazendo uma combinação, estou fazendo um agrupamento, uma quantidade e outra. Então você multiplica, eu já tinha explicado isso antes. Se for uma quantidade e outra, você multiplica. Se for uma quantidade ou outra, aí soma. Nesse caso aqui é 3 meninos e 2 meninas. Então, multiplica. Vezes a combinação das meninas. Quantas meninas? Eu tenho 18. E eu vou pegar de 2 a 2. Então tá aí. Ficou assim. Como é que eu faço isso? Vamos aplicar. Primeiro essa, combinação de 14, 3 a 3 é o quê? É 14 fatorial sobre 3 fatorial vezes 14 menos 3 fatorial. Vezes, põe lá, 18 fatorial sobre 2 fatorial vezes 18 menos 2 fatorial. Tá aí. Desenvolvendo vai ficar 14 fatorial, estou fazendo essa, sobre 3 fatorial, 14 menos 3 vai dar 11, né? Vezes, agora o outro, 18 fatorial sobre 2 fatorial, 18 menos 2 vai dar 16. E agora? Eu vou desenvolver o 14 fatorial até chegar no 11, para cancelar com ele. Então vamos fazer isso. E o 18 até chegar no 16. Então vai ficar 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 fatorial sobre... Aí o 3 não vai ser cancelado, o 3 vai ser cancelado é o 11. Então desenvolve o 3. 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 11 fatorial. Por que eu coloquei o 11 fatorial? Porque eu vou cancelar com esse, Cancelou. Isso é desse aqui. Agora vamos multiplicar aqui de novo e fazer o 18, O 18 vai ficar 18 vezes 17 vezes 16. Que vai ser cancelado com esse 16 aqui, que eu vou repetir lá. E o 2, claro, se sobra o 2, tem que desenvolver o 2. 2 vezes 1 vezes 16 fatorial. Cancelou, Agora é só fazer os cálculos. São contas muito altas, você faz na calculadora. Primeiro aqui, 14 vezes 3 vezes 12. Se você quiser simplificar, pode também, Porque 12, 3 vezes 2 é 6. Dá para dividir o 12 pelo 6, daria 2 lá. Mas você acha mais difícil sim, né? Então vamos multiplicar logo. Aí multiplica logo, 14 vezes 13 vezes
12. Deu, tá bem aqui, 2.184. E aqui multiplica, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Dividido para 6. Lá no outro, faz só 18 vezes 17. 18 vezes 17. 306. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Pronto, vamos fazer essas divisões agora. 2.184 dividido para 6. 364. 364. 302, 306 dividido para 2 é fácil, né? É 153. E agora multiplica, ó. 364 vezes 153. Dá igual a... Aqui. 55.692. 692 grupos, né? Pronto. Beleza? Aí, ó, deu uma pausa no vídeo e copia aí no caderno de vocês para servir de base, de exemplo aí para as atividades. Ok? Boa aula, bom estudo e foquem aí nos exercícios.